Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nesse estudo sistematizado do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma noite estamos juntos. Meu nome é Marcos Cuba, sou de Pindamonhangaba, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, e tenho o prazer de, nesse momento, estarmos mais uma vez juntinho para esse estudo gostoso que vem sendo durante todos esses domingos, sobre cada temática, sobre cada assunto. Os nossos amigos anteriormente falaram dos povos que tiveram a contribuição nesse mundo, que passaram, e alguns também nem estão mais por aqui, mas que deixaram a sua contribuição. Então, nós estamos naquela parte introdutória que vem trazer algumas palavras-chave que vão aparecer durante várias obras de Kardec, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também em outras obras. Então, é importante a gente tentar entender esse meio que dicionário que Kardec apresenta para a gente sobre cada temática. Esse estudo que nós estamos produzindo, ele vem de uma forma muito interessante, porque cada um traz a sua contribuição. Não somos dono da verdade, nem conhecemos tudo, mas somos grandes estudiosos que estamos buscando, dentro da nossa filosofia de vida, transparecer, trazer aquilo que faz o quê? Que faz a nossa vida um pouco diferente. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo é ter ferramentas, armas necessárias para enfrentar o quê? Todas as nossas dificuldades da nossa vida. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo permite com que cada um de nós abra a nossa mente, tenha uma expansão da nossa consciência sobre a nossa missão, sobre o porquê estamos aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não altera literalmente nada do Evangelho que foi escrito pelos apóstolos das narrativas. Mas ele faz o quê? Ele coloca cada um de nós mais pertinho desse entendimento, para que cada um de nós, no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente tenha o quê? A gente tenha a praticidade do Evangelho. Conseguir pegar tudo aquilo que o nosso governador do orbe vivenciou, pegar tudo aquilo que ele trouxe de experiência para cada um de nós e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Essa é uma proposta, a proposta maravilhosa da nossa vida, dentro da nossa praticidade, é conseguir seguir esse guia e modelo que foi Jesus Cristo, dentro de todas as suas obras, de todas as suas falas, de todo o nosso contexto. Hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Em breve, talvez estaremos estudando outras literaturas cada vez mais, trazendo para todos nós conhecimentos, trazendo formas de conseguir enxergar essa vida, essa labuta, né, do nosso dia a dia, de uma forma mais suave, mais leve, entendendo um pouco sobre a nossa imortalidade, entendendo que nós estamos aqui por um espaço de tempo que parece que é muito longo, mas não é, que é um espaço de tempo curto, que estamos dentro de um processo de provas e expiações. E hoje, eu vou compartilhar a tela com vocês, a partir de agora, que eu quero trazer, então, o estudo da noite de hoje, que ele vem ao encontro de uma série, como eu disse, de uma série de traduções, ao melhor dizendo, né, de interpretação de algumas palavras, de alguns povos, de vários nomes que nós vamos ter ao longo das obras, que a gente precisa entender já no comecinho, para a gente mergulhar nesse contexto. E hoje nós vamos falar dos terapeutas. E nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, né? O item 3, dentro lá das notícias históricas, terapeutas. É lá que nós estamos. E nós temos já essa explicação dizendo o seguinte: terapeutas, do grego terapeutai, formado de terapeu em servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários, judeus, contemporâneo do Cristo. Então, percebemos já, dentro dessa explicação, que Kardec, ele revela para cada um de nós que essa tarefa, esse trabalho desses curadores, vem de muito tempo, de muito tempo. Servir, cuidar, são os servidores de Deus, os curadores,
aqueles que buscavam manter o equilíbrio, afastando a maldade, afastando a doença, afastando a enfermidade. Eles eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria. Alexandria, no Egito, uma região também que tinha grandes conhecimentos, grandes informações. Quem aqui já não ouviu falar da grande biblioteca de Alexandria, dos grandes conhecimentos, desde a doutrina secreta, que eram armazenados dentro dessa região. E também tinham todo esse conhecimento por conta de várias conquistas que esses povos foram tendo em várias regiões e acumulando ali vários processos de sabedoria e revelações. Era um grande centro de conhecimento. Tinha muita relação com os essênios. Essênios que eram um povo que tinha ali dentro da cultura judaica também a admiração e, ao mesmo tempo, a entrega dentro da cultura judaica, não casavam, tinham todo um grupo de estudo. Lembrando que os essênios, eles também foram extintos, vamos dizer assim, porque também eles tinham o quê? Eles não tinham o costume do casamento, eles não tinham o costume da procriação, tá? Então, eles viviam somente para um processo de devoção, cujos princípios adotavam, aplicando-se como esses últimos, a prática de todas as virtudes. Buscando a bondade, buscando a moralidade, buscando o conhecimento e ser do bem, né? Os essênios. Eram de extrema frugalidade na alimentação, então tinha aquele cuidado com a alimentação, também celibatários, como eu falei, votados à contemplação, vivendo a vida solitária, a exclusão, num processo de meditação, num processo de recolhimento, né? E também constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, o filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Nós estamos falando hoje de um povo que detinha um conhecimento, que vivia um estado de meditação e que tinha um entendimento sobre a vida e sobre a importância de cuidar do corpo, de cuidar do espírito e estar conectado principalmente com a essência da natureza, de estar conectado com todo esse universo. Lógico que eles vão contribuir para várias culturas que vão vir depois. Eles vão contribuir para vários ensinamentos, para várias formas de norma, de conduta, de comportamento. Boa parte dos historiadores dizem que os essênios, eles contribuíram principalmente para o processo de socialização da humanidade. Mas do que nós vamos mergulhar no nosso estudo de hoje? Não é somente nisso, num processo social, num processo de envolvimento, num recolhimento, não. Nós vamos mergulhar principalmente dentro do processo de cura. E daí, eu vou puxar agora para alguns estudos que temos dentro de tudo isso. E esses estudos que fazem parte aí do nosso estudo, né, do nosso conhecimento e da nossa sabedoria. Como eu não estou conseguindo visualizar mais ou menos aonde que está a minha tela, penso que pode ser que comprometa parte do texto, eu vou dar um stop de leve aí, e daqui a pouco eu volto na minha imagem para a gente poder discutir um pouquinho sobre esse texto de agora, tá bom? Vamos lá. Beleza. Nós estamos num texto, e esse texto ele vem de encontro da Revista Espírita, que foi publicada em 1868,
que fala um pouco sobre a questão da mediunidade, em outubro de 1868. E diz assim: dizemos que a mediunidade curadora não matará nem a medicina, nem os médicos, mas ela não pode deixar de modificar profundamente a ciência médica. Sem dúvida, haverá sempre médiuns curadores, ou melhor, médiuns curadores, porque sempre os houve. E esta faculdade está na natureza, mas eles serão menos numerosos e menos procurados, à medida que aumentar o número de médicos médiuns. Olha só o que nós vamos discutir. E quanto à ciência e à mediunidade se prestarem mútuo apoio, ter-se-á mais confiança nos médicos quando forem médiuns e mais confiança nos médios quando forem médicos. Desde o início de todos os tempos, houve um processo de cura. Desde o início de todos os tempos, tanto no Egito, até mesmo dentro dos povos, os sumérios, os espartanos, todos eles, os persas, os gregos, buscavam, através da natureza, um processo de cura. Quando nós pensamos nesse terapeuta, é aquele que cuida, aquele que vai cuidar. E como que ele vai cuidar? De acordo com os recursos e com o conhecimento que ele possui. Isso mostra também que ao longo da nossa existência, o que houve? Houve uma expansão de consciência. À medida que o ser humano ele vai saindo da sua condição primitiva e vai adquirindo mais consciência e mais racionalidade, vai permitindo novos entendimentos sobre o mundo físico. Quando nós estudamos a questão do fluido, nós percebemos que o fluido ele é um processo terapêutico. Várias obras dentro do Espiritismo, ele fala sobre isso também. Hoje, o nosso Evangelho, ele vem de encontro a essas máximas que vão ser discutidas em várias literaturas kardecianas. O livro A Gênese, Céu e Inferno e outros que vão trabalhar vários contextos sobre isso. E o próprio Livro dos Espíritos, que vão trazer para cada um de nós algumas revelações. Mas o que eu quero construir na noite de hoje? O entendimento de que, quando falamos desses terapeutas, quando nós estamos falando dessa função de cuidar, dessa função de tentar ajudar as pessoas, nós temos várias personalidades. Ao longo da história, nós vemos a cultura indígena, que tinha os curandeiros. Nós também tivemos, ao longo da história, aqueles que eram os grandes estudiosos das ervas medicinais, e alguns considerados até bruxos, porque ele fugia um pouco da racionalidade, mas ele detinha ali parte do conhecimento, vamos assim dizer, das questões da natureza, do processo de cura, de tudo isso. Então, quando nós falamos do terapeuta, nós precisamos entender que dentro dessa visão espírita, nós estamos falando de um processo de cura também. Como outras literaturas vão complementar isso, elas vão completar toda essa informação pequenininha, introdutória que a gente tem aí no Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu estou querendo fazer, então? Estou querendo trazer não só o significado, mas trazer um processo de reflexão na noite de hoje sobre isso. E às vezes a gente tem essa preocupação, né? A gente tem essa preocupação do quê? Nossa, mas será que um dia a mediunidade curadora, esse processo de cura, ele vai atrapalhar a medicina? Pelo contrário, os espíritos estão nos dizendo desde muito tempo que isso vai ser um processo que vai acontecer em conjunto. E isso vem acontecendo, porque muitas vezes os tratamentos que nós passamos, seja através de um passe, seja através de um próprio tratamento ordinário, de um próprio tratamento, como Kardec fala, um tratamento convencional,
eles trabalham em conjunto. Quantas pessoas vão numa casa espírita, por exemplo, para o tratamento do passe, e ao mesmo tempo elas estão em tratamento com a medicina? De um lado, o fluido, atacando os pontos necessários para a melhoria de tecido, questões vibracionais e outras questões, e de outro lado também a medicina, de uma certa forma como droga, também resolvendo as questões do organismo do nosso corpo humano. Então, são coisas que trabalham dois grandes campos. E isso é muito interessante a gente perceber essa função da terapêutica e dessa medicina. Por isso que dissemos que a mediunidade curadora não matará nem a medicina, nem os médicos. Porque havia esse questionamento. Havia esse questionamento. O texto que nós estamos lendo é de um processo, de uma cura, de uma doença muito séria, de uma determinada pessoa, e os espíritos eles vão trazendo essa informação para Kardec sobre esses dois campos que vão se atuar. E desses dois campos que é possível, sim, ter uma grande atuação. Sem dúvida, haverá sempre médiuns curadores. Olha que lindo! Porque sempre os houve. E esta faculdade está na natureza. Quantas vezes nós ouvimos nos relatos, quem estuda principalmente a Idade Média, o começo da Idade Média, não a baixa Idade Média, a gente percebe vários curadores. Quantos foram para a fogueira, principalmente dentro da Santa Inquisição? Por quê? Porque exerciam parte desse processo. Intuição, conhecimento baseado nos fatos e nos conhecimentos da natureza, e junto, né, fazia essa junção e conseguia realizar grandes trabalhos. Mas eles eram considerados, durante um certo tempo, os hereges. Mas eles serão menos numerosos e menos procurados à medida que aumentar o número de médiuns. Por quê? Porque isso vai ser tão natural. Eu vou ter todo o conhecimento da medicina, mas eu vou ter o intercâmbio espiritual. E vai ser uma mistura. Isso é a medicina do futuro. Né? O Dr. Paulo ele fala isso de uma forma espetacular, frutuoso. Então, nós vamos ter esse processo de cura, mas, ao mesmo tempo, com a mão material e com a mão espiritual. Interessante isso. A gente trazer isso dentro dessa nossa visão, tá? Outra coisa que fala o texto, né? E quanto a ciência e a mediunidade se prestarem esse mútuo apoio. Então, quando tiver esse mútuo apoio, a gente percebe que não é que você não vai ter mais os médiuns curadores. Vamos ter muitos médicos que serão médiuns curadores. E muitos médiuns curadores que serão médicos. Não podem ser contestadas as virtudes curativas de certas plantas e de outras substâncias que a providência pôs ao alcance do homem, colocando o remédio ao lado do mal. Então, se nós temos o mal manifestado através de doenças, através de enfermidades, através de pandemia, nós também temos a sabedoria que Deus concedeu para toda a humanidade de chegar próximo do quê? Dos remédios. Assim como os grandes curandeiros e sacerdotes do Egito buscavam, através de vários experimentos, tentar chegar próximo de uma cura para uma determinada manifestação. E o faraó contava sempre com o apoio deles. Então, a gente percebe que a busca pelo remédio, a busca pelas plantas é o quê? Um ato de necessidade, mas, ao mesmo tempo, uma manifestação divina. Uma manifestação divina, conhecimento. Deus nos concede a trajetória e os terapeutas vão, através de suas habilidades, dos seus conhecimentos, buscar, através de toda a matéria que existe, se aproximar de uma cura ou aliviar o mal que nos afeta. Então, isso é uma percepção magnífica que Kardec traz dentro desse conteúdo. O estudo dessas propriedades, tá? O estudo dessas propriedades
é de alçada da medicina, ok? O estudo dessa propriedade é de alçada da medicina. Ora, como os médios curadores só agem por influência fluídica sem o emprego de medicamentos, se um dia eles devessem suplantar a medicina, resultaria que, dotando, as plantas de propriedades curativas, Deus teria feito uma coisa inútil, que é inadmissível. É preciso, portanto, considerar a mediunidade curadora como um modo especial e não como meio absoluto de cura. O fluido como um novo agente, um fluido, tá? Daí nós estamos falando dessa troca de fluido através do magnetismo, através do passe e de várias outras atividades que nós temos dentro da nossa filosofia de vida e dentro da nossa doutrina. É sobre isso que nós estamos falando agora, tá? Como um modo especial e não como meio absoluto de cura. Então, peraí, o que nós estamos falando? Que nós não podemos entender também e não podemos achar que somente a cura espiritual é que prevalece. Nós estamos num corpo material, temos a matéria e precisamos sim de agentes materiais para articularem, para agirem dentro da nossa matéria e provocar um estado de cura na matéria. Isso é um ponto importante. Deus teria feito uma coisa inútil? Lógico que não. O que é inadmissível. Então, é preciso, portanto, considerar a mediunidade curadora como modo especial e não como meio absoluto de cura. O fluido como um agente terapêutico, aplicável em certos casos, e vindo somar um novo recurso. A medicina é uma ferramenta da medicina. Uma ferramenta da medicina. Daí, quando a gente vai estudar a acupuntura, quando a gente vai estudar o passe, quando a gente estuda tudo isso que temos aplicado dentro da nossa doutrina, nós vamos perceber que isso vem de muito tempo e que era considerado como um processo científico, como um processo que era respaldado, inclusive, pelo consentimento do faraó, porque ele via ciência, não entendia completamente, mas via como um processo científico. Interessante isso, né? Então, o que acontece? Terapêutico, aplicável em certos casos. Então, nós temos essa junção, cada um trabalhando dentro do seu campo e vindo somar um novo recurso à medicina. Em consequência, a mediunidade curadora e a medicina, como devendo de agora em diante caminhar lado a lado, destinada a se auxiliarem mutuamente e suplementarem e a se complementarem uma pela outra. Eis porque se pode ser médico sem ser médium. Então, nós não estamos falando de um processo de mudança de carreira. Nós estamos falando de coisas que podem caminhar juntos. E o médium curador sem ser médico. Então, eu posso ser médico sem ser médium. E eu posso ser um médium curador sem ser médico. Então, percebam, o quanto isso é interessante dentro da nossa reflexão. Começamos falando do quê? De uma definição de terapeuta, dos terapêuticos, quando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele revela. O que eu estou fazendo agora junto contigo? Eu estou trazendo uma visão bem suave da medicina e, ao mesmo tempo, uma visão suave dentro do processo mediúnico, também como um processo terapêutico. Essas duas vertentes. Uma trabalhando dentro do contexto material e outra trabalhando dentro do contexto espiritual. Olha que lindo. É muita ajuda. Daí a gente vê a bondade, a providência divina. Então, Deus, ele cuida tão bem de cada um de nós que ele permite a nossa expansão da consciência, o nosso processo de entendimento, para que a gente consiga, ao mesmo tempo, ser dotados de sabedoria para usar de toda a matéria para um processo de cura e, ao mesmo tempo, ser dotado de sabedoria espiritual, principalmente, para conseguir articular os fluidos necessários para um processo de cura. Então, quando a gente estuda, principalmente o livro da Gênesis, e quando a gente estuda
toda essa parte do fluido cósmico universal, do fluido vital, quando a gente estuda, por exemplo, os passes, magnetismo, quando a gente pega todo esse pacotão misturado com ciência que a nossa doutrina traz, a gente fica maravilhado com esse processo de trabalho dentro do cuidado com o próximo, que é essa definição que nós tivemos, né? Que é essa definição que nós tivemos sobre o processo de cura, né? Não está aqui na tela, olha, servir, cuidar, o que são esses terapeutas que não grandes servidores e cuidadores, não só da alma, mas do corpo. Porque também sabemos que dentro dessa parte, principalmente dos movimentos asiáticos que tiveram e do processo de terapia que teve também, e entenda a terapia no sentido de cuidado, no sentido de cuidar do corpo, percebam também algo muito interessante, que nessa época não era somente a questão da erva medicinal, da medicina, da medicação, você conseguir subtrair da natureza uma raiz necessária para a cura de uma ferida. Mas esses curadores, esses terapeutas também trabalhavam a consciência, a mente de todas as pessoas. Quando nós estudamos ao melhor a parte da cultura oriental, a gente percebe o estado de meditação, de conexão, de centralização, como também um processo de cura. Então, são várias formas que, ao longo do tempo, de acordo com o que tinha disponível, a humanidade foi utilizando para esse processo de cura. Interessante isso. Continuando, então, dentro desse universo terapêutico, tá? Nós vamos agora para a Revista Espírita, uma publicação em relação ao Jornal de Estudos Psicológicos, que é de 1868, do mês de março, tá? Que é um ensaio teórico das curas instantâneas. Está lá na Revista Espírita. Então, a gente vai fazer um outro processo de reflexão agora. Por mais racional que nos pareça essa explicação, que vai vir na sequência, não a damos como absoluta. E olha que Kardec, ele sempre tem esse cuidado nas suas conclusões, mesmo que venham de uma metodologia muito eficaz, que ele trabalha uma metodologia que não é simplesmente o que ele acha, mas com grupos de espíritos dentro de uma resposta única traz diversos pontos, né? Então, mesmo assim, mesmo com tanta informação, e mesmo com essa precisão, e com uma metodologia que depois se torna uma metodologia científica dentro de um universo acadêmico, a gente percebe que Kardec ele vai com cuidado, né? Mas, a título de hipótese, e como tema de estudo, até que tenha recebido a dupla sanção da lógica da opinião geral dos espíritos, unicontrole válido das doutrinas espíritas e que possa assegurar-lhe a perpetuidade, a continuidade, a eterna permanência. Daí nós vamos ter uma outra informação interessante. A medicação terapêutica. São necessários remédios apropriados ao mal. Nós estamos falando de medicina, de remédio. E daí tem muita gente que fala, eu não tomo remédio, eu não tomo nenhum medicamento. Ok, opção de vida sua. Mas a espiritualidade está dizendo que usar desses medicamentos, usar da medicina nesse universo terapêutico de se cuidar é interessante. Porque é uma oposição que nós temos ao mal do corpo. Por quê? Porque está baseado na ciência. E a ciência vem de quê? Vem de quem? Vem de Deus. E Deus concede isso para que seja usada dentro do nosso livre-arbítrio. Uns vão utilizar a ciência para fazer a bomba atômica, para destruir toda a humanidade. Outros vão usar a ciência para buscar um processo de cura, um meio de transporte mais eficaz, a melhoria dentro de um universo de pessoas que vivem debilitadas e precisam de uma recuperação, e vários. Isso vai da sua intenção.
Vai da intenção. E é interessante a gente perceber que a intenção move o mundo. Todos podem ter o mesmo nível de inteligência, de sabedoria e do estudo da ciência, mas a intenção e a moral é o que vai definir o resultado daquele nível de conhecimento que você tem. Então, isso vale também para a medicina, isso vale também para os remédios, isso vale também para toda a homeopatia, por exemplo. Tá? E daí, continuando, na medicação terapêutica são necessários remédios apropriados ao mal, não podendo o mesmo remédio ter virtudes contrárias, ser ao mesmo tempo estimulante e calmante, aquecer e esfriar, não poder convir a todos os casos. É por isso que não existe um remédio universal, porque estamos dentro de um contexto de limitação. Então, quando nós avaliamos historicamente esse processo terapêutico, é interessante a gente pensar que, até nos tempos remotos, dentro das cavernas, onde os grandes curandeiros detinham a sabedoria e principalmente um processo de conexão mediúnico, também eram limitados, assim como nós somos até hoje. Por mais que, de repente, alguns estudiosos dizem que tinham um contato muito mais próximo, devido à falta e à baixa interferência midiática de vários conhecimentos, nós percebemos que, mesmo assim, eles também tinham as suas limitações. Tá? Dá-se-á o mesmo com o fluido curador. Olha só, que interessante que Kardec faz. Olha o ponto de equilíbrio. Ele não vai puxar sardinha agora para o processo mediúnico desse universo terapêutico, desse universo de cura, de cuidar, de servir, cuidar do corpo humano, cuidar da alma, cuidar do espírito. Ele não vai puxar. Ele vai dizer o seguinte: dá-se o mesmo com o fluido curador, verdadeiro agente terapêutico. Só aí, gente, dá muita discussão. Tem um conteúdo vasto para falar sobre esse conteúdo terapêutico, sobre este agente terapêutico, o fluido como agente terapêutico. Olha só. Cujas qualidades variam conforme o temperamento físico e moral dos indivíduos que o transmitem. Oh, my God! O que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer o seguinte, que dentro de todo esse processo também de trabalho desses terapeutas que nós estamos falando, nós temos que ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente vive, tá? Com aquilo que nós pensamos no nosso dia a dia. Então, você está assistindo esse nosso estudo, está se identificando com esse processo. Você está se vendo como um grande intercâmbio, aliás, como um grande canal desse intercâmbio no processo de cura, no processo de tratamento de várias pessoas, tá? Mas nós temos aí, na medicação terapêutica, são necessários remédios apropriados ao mal. Ponto. Não podendo o mesmo remédio ter virtudes contrárias, ser ao mesmo tempo estimulante, calmante, aquecer e esfriar, não poder convir a todos os casos. É por isso que não existe um remédio universal. Porque são várias situações, são vários pontos que exigem curas, são vários tipos de doenças, são vários tipos de enfermidade. Por quê? Porque também são vários estilos de pensamento e o pensamento ele cria muitas doenças, tá? Mas, não entrando nessa questão do pensamento e dando continuidade ao texto, nós percebemos um outro ponto que ele traz, que é muito importante dentro de tudo isso, que é agora a análise que ele faz dessa aplicação dentro desse universo que nós estamos discutindo, que é o quê? Dá-se-á o mesmo com o fluido curador, verdadeiro agente terapêutico, cujas qualidades variam conforme o temperamento físico e moral dos indivíduos que transmitem. Qual que é o fluido mais eficaz? Como que ele vai ser eficaz? Como que ele vai ter uma carga muito boa
para ser aplicado dentro daquele processo de cura, ou pelo menos de tratamento? Depende do meu nível de pensamento também. Tem a intenção, lógico que tem a minha intenção, tem também a necessidade, a busca, o pedido, que nós vamos ver daqui a pouco, mas ao mesmo tempo tem o quê? O meu cuidado. O que eu comi naquele dia, como é que está meu organismo, porque vai precisar da minha matéria, como que está o meu pensamento, o que eu assisti aquele dia, quais foram as palavras que eu proferi naquele dia, quais os ambientes que eu frequentei naquele dia, porque tudo isso é o seu magnetismo. Precisa desse seu magnetismo. Precisa do quê? Do seu vaso limpinho para poder ser usado. Então, olha só, como a gente tem tanta coisa para falar desse trabalho lindo e maravilhoso que é servir e curar. Mas, né, continuando, né, dentro do nosso texto da Revista Espírita, há fluidos que superexcitam e outros que acalmam. Fluidos fortes e outros, né, suaves, de muitas outras nuances. Então, nós temos o quê? Potências dentro desses fluidos. Carga, vibração. Para ficar mais fácil, energia. Olha que lindo, energia. Então, e cada densidade e intensidade desse fluido, poderíamos falar sobre isso, mas vamos deixar para a próxima. Cada carga que envolve a densidade e a intensidade do fluido, ela vai atingir determinado ponto, ela vai para determinada região e fazer o seu trabalho. Isso é maravilhoso. Conforme suas qualidades, o mesmo fluido, como o mesmo remédio, poderá ser salutar em certos casos, ineficaz e até prejudicial em outros. Daí vem o estudo da mediunidade, vem o estudo dos centros de força, como diz André Luiz. Para isso a gente tem muitas obras, graças ao nosso querido Chico Xavier, que traz assim várias percepções de aplicação e de processos que tiveram no plano espiritual, principalmente de tratamento. A gente começa a observar. O André Luiz traz frases e textos maravilhosos que permitem essa reflexão. Então tem que estudar. Porque, pensa bem, da mesma forma que eu tenho que ter cuidado com a quantidade de medicamento que eu tomo, eu vou na farmácia, por exemplo, eu vou comprar uma caixinha de um remédio, independente da taxa. Eu vou comprar esse remédio e eu vou precisar tomar. O médico ele tem que ver o seu peso, ele vai ter que ver sua altura, ele vai ter que ver o seu estado para dizer em quanto tempo você vai tomar aquele comprimido, em quanto tempo você vai tomar aquela dose, ou quantas gotas você vai tomar. Né? Então, a gente percebe que tem também o quê? Um cuidado, porque assim como o remédio físico, ele tem uma potência, conforme a sua quantidade, o fluido também. E o fluido tem essas intensidades. Saber onde aplicar, saber como fazer, tudo isso. O mesmo fluido, como o mesmo remédio, poderá ser salutar, certos casos, ineficaz e até prejudicial em outros, de onde se segue que a cura depende, em princípio, da adequação das qualidades do fluido da natureza e a causa do mal. Eu tenho que conhecer o problema para aplicar a cura. Eu tenho que conhecer a doença para receitar o remédio. Interessante essa visão. Muito legal esse estudo que eles trazem dentro desse jornal de estudos psicológicos. Então, daí nós temos, eis o que muitas pessoas não compreendem e por que se admiram que um curador não cure todos os males. Nossa, eu fui fazer um tratamento numa casa espírita, não adiantou nada. Eu fui tomei um passe, não adiantou nada. Mas quem disse que ele é obrigado ou que ele tem ou detém todo o conhecimento e toda a força magnética para aquilo que está acontecendo? Ele pode, com certeza, vai aliviar muita coisa, vai ajudar muita coisa.
Mas a gente precisa ter o entendimento que existem vários tratamentos. E também o médium, ele tem que ser conhecedor do que ele está tratando. Ele precisa, porque ele é um aplicador. Ele está fazendo naquele momento como se fosse um receituário espiritual. Então, sentar na cadeira é sim para dar um alinhamento, para todo esse processo. Mas, ao mesmo tempo, é o quê? É uma necessidade dele saber o que está acontecendo. Estou com dor de cabeça, estou com dor no estômago, não estou bem, estou com uma depressão, estou com uma tristeza. E de acordo com a sua experiência, com os seus ensinamentos, assim como o médico, o médium curador, ele também vai buscar, dentro dos seus anais de conhecimento, ele vai buscar ali, então, fazer esse tratamento. Nós vamos ver que também Kardec, ele trata também numa revista espírita de 1869, ele trata também esse processo como um processo de conhecimento que às vezes vem de outras vidas. Então, muitas vezes, o médium, no seu trabalho como terapeuta espiritual, vamos dizer assim, dentro de todo esse conhecimento que nós estamos discutindo hoje, muitas vezes ele acessa, sim, em intercâmbio com a espiritualidade, processos que ele pode aplicar de cura. Mas ele precisa ter, em primeiro lugar, a sua abertura, a sua vontade, o seu desejo e o conhecimento do que ele está tratando. Tá? E baseado nisso, né, continuando esse estudo nosso do Evangelho, trazendo essas obras para estar completando, nós temos aí que é o seguinte, de onde segue que a cura depende, em princípio, da adequação das qualidades do fluido da natureza e a causa do mal. Eis o que muitas pessoas não compreendem e porque se admiram que um curador não cure todos os males. Triste, mas temos esse tipo de pensamento por falta desse conhecimento que nós estamos discutindo até hoje. Quanto às circunstâncias que influem nas qualidades intrínsecas dos fluidos, elas foram suficientemente desenvolvidas, que a gente pode ver lá no capítulo, tá? No capítulo 14 do livro A Gênese, motivo pela qual nós vamos relembrar. E o que fala lá? Lá nós vamos ter, dentro dessa obra, da questão dos fluidos, das aplicações, a intenção, a preparação e o mérito também. Então, existe um mérito também no tratamento. Por quê? Porque se nós estamos falando de força, dessa força, desse tratamento, nós estamos falando de um processo, sim, que envolve também a participação do agente que tem essa necessidade, do agente que precisa desse estado de recuperação, tá? Gente, agora eu vou voltar lá para o livro da Gênesis, tá? No capítulo 15, que fala sobre os milagres, para a gente ir fechando dentro de um processo muito interessante, que nós tivemos ao longo da nossa vida um grande curador. Tivemos um grande curador. E esse curador é o nosso guia e modelo. Quantas aplicações, quantas curas, qual que foi o grande terapeuta que teve ao longo da nossa história? O nosso Mestre Jesus, o nosso governador do orbe, que detinha todo o conhecimento de magnetismo, de fluido e outras dimensões de espiritualidade, que ele estava sobre o hálito de Deus. Olha só, gente. E nisso ele sentia o quê? Ele sentia essa intimidade. Nós estamos falando, dentro de tudo isso que nós discutimos até agora, de um terapeuta que era conectado com Deus, um médium de Deus, que o intercâmbio dele era com Deus, com o Criador de todas as coisas, um espírito crístico, que traz, então, esse conhecimento para cada um de nós. Magnífico, magnífico. A gente vê a atuação de Jesus, a gente percebe esse processo mediúnico muito, muito, muito avançado, mas a gente percebe também o cuidado com a sabedoria e o olhar para o outro. Eu vejo o outro, eu consigo ver você, a sua necessidade. Vou pegar 2 episódios, né? Aliás, um episódio muito importante, para ficar mais fácil
para cada um de nós. Então, nós temos aí, tá? Nós estamos agora, como eu disse, lá os milagres do Evangelho, curas, perda de sangue, tá? Nós estamos no capítulo 15, tá? No capítulo 15, a Gênesis. Daí nós estamos lá no item 11, que diz o seguinte: essas palavras, conhecendo em si mesma a virtude que dele saíra, falando de quem? De Jesus, não são significativas, exprimem movimento fluídico que se opera de Jesus para o doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. Nós não estamos falando de troca, dessa troca. Olha só, é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Meu Deus! Não houve magnetização, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Isso é maravilhoso. Daí eu vou mergulhar agora com vocês, baseado nessa informação que nós tivemos, em alguns exemplos do dia a dia que a gente nem percebe. Estou lá em casa, daqui a pouco eu recebo uma ligação do Davi. O Davi me liga, ou o Sérgio me liga, e eu não estou bem. Um exemplo, eu não estou bem. Estou num dia triste, as coisas não foram muito bem, estou numa agonia. E daí o Davi, com 5, 6 palavras no telefone, ele consegue irradiar e mandar a vibração, pensamento. Qual que é o nosso canal de comunicação? Pensamento. E eu recebo isso. Esse episódio, na mulher que toca em Jesus, nós temos aí algo muito importante. Tocou apenas. Diferente de outros processos de cura, Cristo não colocou a mão nos olhos, como no cego de Jericó, né? Ele não foi, levanta-te e anda. Então, não houve esse processo de imposição, mas houve um processo de irradiação. Daí a gente percebe que essa terapia, misturado com a missão dos médicos e dos médiuns nesse mundo, envolve um grande oceano de irradiação de energia. Nós temos outros textos maravilhosos, inclusive dentro da Revista Espírita também no próprio livro da Gênesis também, que fala o quê? Que fala que o médico, enquanto ele está trabalhando, ele também está sendo amparado pela espiritualidade. Isso significa que tem fluido, que tem troca de fluido vital, fluido cósmico sendo enviado, manipulação de tudo isso dentro desse processo. Não é lindo isso, gente? A gente perceber que existe uma fonte que trabalha a nosso favor, e essa fonte vem do nosso Criador. Maravilha! Então, olha só o texto de abertura agora. Essas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele sairia, são significativas. Porque ele emana virtude, dele sai virtude. É o nosso guia e modelo. Viveu em vários orbes, teve várias experiências, se tornou crístico. Ele é o governador do orbe. É bem significativo. Esse movimento fluídico que se opera de Jesus para o doente, ambos experimentam a ação que acabara de produzir-se. É de notar que o efeito não foi provocado por nenhum ato de vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar cura. Gente, imagina o magnetismo. Não dá para a gente imaginar. Essa é a verdade, né? Não dá para a gente ter noção. Mas vamos continuar. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para as outras pessoas? Ué, se é um magnetismo, né? E essa irradiação sai literalmente dele, sem imposição das mãos, por que não pegou outra pessoa? Tá? Diretamente, ao ponto de alguém se manifestar
como a mulher se manifestou após ter recebido. E daí a gente tem uma coisa muito interessante em relação a isso. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para as outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e nem tinha a cercá-lo à multidão? Não estava pensando nela. Ok? É bem simples a razão. Olha só o pulo do gato. Considerado como matéria terapêutica, aquilo que a gente viu na tela anterior, tá? Nós estamos falando de terapia, nós estamos falando de matéria terapêutica, do processo terapêutico carnal e do processo terapêutico espiritual. A gente está trazendo agora um exemplo do processo terapêutico espiritual. Por quê? Porque a gente conhece muito bem das terapias tradicionais. Eu conheço muito bem da medicina, eu conheço muito bem da clínica, um clínico geral, eu conheço um processo de neurologia. Eu sei que existem várias áreas para atender várias necessidades das enfermidades ou dificuldades da nossa máquina humana ou do nosso organismo. Mas então eu estou mergulhando um pouco mais, um outro lado também interessante de toda essa história, que é o lado também da espiritualidade agindo dentro desse processo terapêutico desde os tempos antigos. E falando então, considerando como matéria terapêutica o fluido, tem que agir a matéria orgânica. Porque eu sou matéria. Tem carne, tem ossinho, tem sangue, células que morrem todo dia, tecido que precisam se regenerar, alguns vão envelhecendo. Eu tenho várias coisas. Baseado nisso, é isso que me dá a dor, é isso que mexe com o meu prazer, é isso que arrebenta com meus neurônios. Então, ele vai ter que agir, nesse primeiro momento, na matéria. Então, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, confiante numa palavra de fé do doente. Fé do doente. Ela teve fé. Teve fé e puxou essa irradiação. Mandou buscar. A fé dela mandou buscar. E daí, sai dele. Ele vai sentir, ele vai perceber. Eu fiz alguma coisa aqui. Alguém pegou essa virtude, minha virtude. E quando a gente pensa nessa virtude, a gente pensa no quê? Na potência de bondade, na potência de cura, nessa virtude. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante. Ela começa a vibrar, tá? E o segundo como uma bomba aspirante, uma que lança e uma que deseja, uma que lança, uma que recebe. Eu pego a minha parabólica que está inclinada e faço assim. E nesse momento vem o sinal. Mais ou menos isso que nós estamos falando dentro de uma potência atômica, né? Que a gente não consegue perceber. Então, e o segundo como uma bomba aspirante, que vai aspirar. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, doutras basta uma só. Então, tem determinado momento que eu tenho que sentir a necessidade de enviar. E, ao mesmo tempo, você tem que estar pronto para receber. Mas, em determinado momento, como o nosso exemplo, um somente, conforme a sua potência, ele consegue captar. E ele consegue pedir isso. O segundo caso foi que ocorreu na circunstância que tratamos, né? Razão, pois, tinha Jesus para dizer, a tua fé te salvou. Tá? Agora falando dentro do contexto, dentro desse entendimento, compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa. É um interruptor. Eu ligo e se movimenta essa força que atrai, essa vibração.
que puxa, uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não. Fé, vibração, busca, atração, desejo. Eu puxo essa irradiação poderosa. Por isso que uma das coisas que o Evangelho, segundo o Espiritismo, mais trabalha é a reforma íntima. Porque com a reforma íntima a gente consegue ter acesso a tanta alquimia, a tanta energia, a tanta vibração que muitas vezes a gente desconhece, que a gente não consegue entender, né? E depois ele coloca aqui, né? Continuando mais um pouquinho. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não. Este é um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora, e que aplica-se certas anomalias aparentes, apontando-lhe uma causa muito natural. Muito natural. Podemos também buscar tudo isso lá no nosso item 31, 32 e 33. Então a gente percebe, né, o quanto nós estamos dentro de tudo isso, né? O quanto nós estamos dentro de todo esse contexto, tá? Dentro de um processo que nós somos presenteados. Todos nós somos presenteados a poder trabalhar dentro desse universo terapêutico, buscando aproximar da nossa mediunidade, buscando cuidar do nosso pensamento. Mas eu não sou médium. De qualquer forma, todos nós temos um pezinho lá. Então, todos nós realizamos de alguma forma um processo de intercâmbio. Pensamento é energia, pensamento é poder, pensamento é nosso sistema de comunicação dentro da espiritualidade. Eu posso não ser esse médium de imposição, de cura, um super passista, vamos dizer assim. Mas eu posso cuidar da minha mentalidade no meu dia a dia, cuidar do meu pensamento do dia a dia, e eu almoçando, mandando um monte de pensamento bom para as pessoas. Nossa, ela está doente, nossa, ele está internado, e vibrando coisas boas. Que Deus te abençoe, que Deus te cure. Você pode fazer isso em vários momentos da sua vida. Num banho, tomando banho, você pode irradiar tantas coisas boas, não só para você, mas para toda a sua família. Perdão. Então, nós podemos ser grandes curadores, grandes terapeutas. Eu não consigo atravessar uma mata e fazer um estudo botânico ou fazer algum estudo sobre um processo de ervas, mas eu tenho um campo energético que eu posso atuar dentro desse mundo intangível através de um processo de cura, com o meu pensamento, com as minhas preces, com a minha oração, com o meu evangelho no lar. Quanta coisa eu posso fazer para me tornar um grande terapeuta de Deus, através de uma palavra amiga, através de um gesto de bondade, tantas coisas. Gente, tem mais, agora fechando mesmo, né? Estamos encerrando então agora com esse texto, e eu chamo a atenção agora para a gente compartilhar esse texto, que está na Revista Espírita também, de 1867, só que agora outubro. Tá? Médicos e médiuns, tá bom? Só para a gente fechar esse processo dos nossos terapeutas, daqueles que cuidam, daqueles que envolvem, cuidando de cada um de nós. A faculdade do médium curador nada lhe custou. Não lhe exigiu estudo, nem trabalho, nem despesas. Ele recebeu-a gratuitamente, para o bem dos outros, e deve usá-la gratuitamente. Não vamos nem entrar no mérito, né, de alguns irmãos que utilizam das suas habilidades como recurso financeiro do processo mediúnico, tá? Como antes de tudo, é preciso viver. Se ele não tem, por si mesmo, recursos que o tornem independente, deve buscar os seus meios no seu trabalho ordinário, como teria feito antes de conhecer a mediunidade.
ok? Muito, muito transparente isso, tá? Ele não dá ao exercício de sua faculdade senão um tempo que ele pode consagrar materialmente. Interessante isso. Eu preciso pôr o meu pão na mesa. Isso é importante para eu ter a mente limpa, livre, com tranquilidade, para poder me dedicar. Chico falava isso, né? Para poder me dedicar à mediunidade. Se ele tira esse tempo de seu repouso e se emprega em trabalho útil aos seus semelhantes, o tempo que teria consagrado a distrações mundanas, né, é um verdadeiro devotamento. E nisto só tem mais mérito. Perfeito. Eu vou consagrar o meu tempo livre, aquilo que está extra do meu trabalho, para ajudar e apoiar as pessoas. Com aquilo que eu tenho como um grande terapeuta. Nós somos o quê? Nós somos co-criadores, não podemos esquecer disso. Os espíritos não pedem mais e não exigem nenhum sacrifício desarrazoado, tá? Não tem. Não se poderia considerar devotamento e abnegação, né? Abnegação, o abandono de sua condição para entregar-se a um trabalho menos penoso e mais lucrativo. Na proteção que eles concedem, os espíritos, aos quais a gente não se pode impor, sabem perfeitamente distinguir os devotamentos reais e os devotamentos fictícios. Nós estamos falando do quê? Intenção. Intenção em poder trabalhar, intenção em poder estar o tempo inteiro se dedicando a essa espiritualidade, se dedicando a esse trabalho. Eu, quando vejo, né, tantas pessoas trabalhando, tantas pessoas se dedicando, é muito bonita essa obra. O Evangelho de hoje, ele convida também uma reflexão das nossas habilidades materiais, que muitas vezes somos terapeutas nessas habilidades materiais. Às vezes você está dando uma sopa, você coloca um magnetismo de amor, de paixão, por aquilo que você está fazendo. O sabor até muda. É simples. Quando você faz algo com uma vontade, às vezes dá até errado. Você nem consegue concretizar. Nossa, hoje eu não estou bem, hoje não está nada dando certo. Pensamento. Mas quando você está produzindo, emanando uma boa energia, um bom pensamento, as coisas começam a dar certo. E você começa a ser terapeuta da sua própria vida e da vida do outro. Você consegue ajudar o outro. Você vai fazer um arroz, você faz com amor, com tranquilidade. Quem for almoçar na sua casa vai sentir essa boa vibração. Se acordou mal, você vai limpar a sua casa, vai deixá-la limpa, organizada, para se tornar um grande celeiro de energias positivas para poder receber as pessoas que estão ali precisando de cura. Então, se a gente for perceber, se a gente for pensar, lá desde a época do Egito, quando tratava o doente, ele literalmente tratava também a mente do doente. Quando a gente pensa lá no oráculo de Delfos, né? O que ia? Conhece a ti mesmo? Qual que é isso? O que é isso? É você ter essa reflexão interna. Você se conhecer para você se curar e ser um curador. Curar as pessoas. Cura a ti mesmo para ser um curador. Cura a ti mesmo para ser um grande terapeuta de Jesus. Para poder navegar pelos ambientes da sua vida, os ambientes de trabalho, ajudando as pessoas, contribuindo com as pessoas. Mas eu não sou médico, isso não é mais desculpa, porque a gente viu quantas coisas podemos fazer, quantas vezes podemos servir e curar as pessoas, independente da medicina material, independente até do fluido. Você pode curar com a sua companhia, com o seu olhar, com a sua presença. Você pode ser um terapeuta na vida das pessoas. Você pode ser um grande médico na vida das pessoas, cuidando, simplesmente com carinho. Com carinho. Então, a gente percebe que dá muita discussão, no bom sentido, um bate-papo legal em cima dessa questão do terapeuta. Os terapêuticos, né? Hoje a gente entendeu um pouquinho sobre isso. O que a gente precisa memorizar? Que nós estamos falando
de habilidades e de trabalhos que vêm, desde o mundo antigo. E o que eu fiz? Eu trouxe para cada um de nós hoje a tradução disso, o significado disso, e trouxe ao mesmo tempo uma visão do campo material, o espiritismo vendo o campo material terapêutico e também o campo espiritual terapêutico. Duas grandes ferramentas que temos na nossa vida como forma de tratamento e de curativo. Curamos almas. E também tem aqueles que estudam e se preparam para cuidar a matéria. Fisioterapeuta, um exemplo, os médicos dentro de cada especialidade, todos cuidando, mexendo com o corpo, né? Então você percebe que outros também trabalham a cura da alma, psicólogos, psiquiatras que misturam a parte do pensamento com a parte da medicina. Nossa, tem tanta coisa que a gente vê dentro desse cenário que é maravilhoso. Então, eu espero que você tenha um ótimo dia, com muita paz, que essa sua semana seja uma semana, assim, maravilhosa, uma semana que você consiga produzir as coisas que você sempre quis produzir, que você seja inspirado, assim, em tudo que você for fazer, que você se veja como um grande terapeuta de Jesus, disposto a curar aquelas feridas, sua em primeiro lugar, e curar as feridas do outro. Passar o algodão aonde tem que passar, limpar o que precisa limpar e bola para frente, sem ficar vivendo no passado. Quem vive do passado é museu. A gente tem que só ir lá visitar para lembrar, mas temos que tocar a nossa vida da melhor forma possível. Gente, semana que vem nós vamos ter o Paulo, querido Paulo Lodi, ele vai estar com a gente no nosso próximo estudo do Evangelho. Eu aproveito nesse momento para dizer para você que foi um prazer estar contigo nessa noite, durante toda essa reflexão. E muito obrigado pela sua companhia, e a gente volta daqui a um tempo com mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse estudo sistematizado que nós estamos produzindo com todo amor e carinho. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença. Pedindo que a espiritualidade invada toda a sua casa, agradecendo os nossos espíritos amigos, pedindo para que a nossa Mãe Maria cubra você com toda a proteção e que você tenha uma semana abençoada. Que nosso governador do orbe, o nosso Mestre Jesus, nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Um abraço e até o próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.